8h35. Vamos então até o Rio de Janeiro dar bom dia. E bem-vindo mais uma vez ao jornalista Fernando Molica. Oi, Molica. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Obrigado pelas boas-vindas. Vamos em frente porque atrás vem gente e quem vem é o inquérito das fake news, viu? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Aquele inquérito que surgiu em maio do ano passado. Então, a investigação apura o esquema de informações falsas disparadas na campanha eleitoral de 2018. E essa inclusão ocorre por causa das recentes declarações do presidente Jair Bolsonaro contra o sistema das urnas eletrônicas. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente afirmou, abre aspas, um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico não pode começar por ele, o presidente se referia ao STF. E segue ainda, nas palavras do presidente, ele abre, apura e pune? Está dentro das 4 linhas da Constituição? Não está. Então, o antídoto para isso também não é dentro das 4 linhas da Constituição. Fecha aspas, palavras do presidente da República, que também afirmou, abre aspas, jogo dentro das 4 linhas da Constituição e jogo, se preciso, com as armas do outro lado. Fecha aspas. Bom, Fernando Molica, se a gente queria aí uma temperatura quente no cenário político brasileiro, temos uma temperatura não só quente, como uma temperatura que ferve. O presidente agora adota um tom mais duro quando se refere, então, ao inquérito das fake news? Porque antes o presidente só observava o inquérito, né? Agora ele, pelo jeito, está dentro. Pois é, e o presidente continua, como na prova, né, de atletismo, aumentando o sarrafo. Ele vai aumentando o sarrafo, ele vai aumentando o teor da ameaça. Ele, mais uma vez, é uma ameaça. O que ele fez foi ameaçar. Quando ele fala em jogar fora das 4 linhas, isso é uma ameaça, né? O que ele está prevendo? Um golpe? Ele pode discordar da maneira pela qual esse inquérito foi aberto lá atrás, isso foi tema de muitos debates, mas isso foi aberto pelo Supremo. Depois o plenário do Supremo validou esse inquérito. Então é uma investigação que está validada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então isso é jogar dentro das 4 linhas. E quem ameaça jogar fora das 4 linhas corre o risco de receber cartão vermelho. Isso é do jogo, isso é da regra do jogo. Agora, é importante frisar como a omissão da Procuradoria-Geral da República, como a omissão do Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, colaborou em muito nesse processo. Desde a história das fake news, que essa investigação, o Supremo deu ali uma espécie de uma cambalhota com base no seu regimento, mas uma cambalhota legal, que está respaldada no regimento para abrir essa investigação. E agora também incluiu o presidente da República nesta investigação, alegando eu li o despacho do ministro Alexandre de Moraes, alegando que os métodos utilizados pelo presidente nesse caso da urna, do voto impresso, são muito semelhantes, são iguais a métodos verificados na investigação das fake news e também naquela outra investigação dos atos antidemocráticos. Mas, enfim, é ruim que cheguemos a esse ponto. Mas, olha, não dá para jogar fora das 4 linhas. Quem joga fora das 4 linhas se arrisca a receber cartão vermelho. Repito, Elisa. Do lado de fora das 4 linhas, só o bandeirinha, o técnico, o banco de reserva. Molica, já é complexo interpretar o cenário utilizando a Constituição. Quem dirá utilizando a Constituição e o regimento interno do STF, que acaba repercutindo ainda mais e gerando, inclusive, muitas dúvidas. Como exatamente o presidente jogaria fora dessas 4 linhas? O que exatamente ele quer dizer com isso? Pois é, só tem um jeito, é você melar o jogo, usando uma linguagem bem popular, invade o jogo, igual aqueles jogos antigamente, tinha Brasil-Uruguai, Brasil-Argentina, quase sempre esses jogos terminavam numa briga generalizada. E aí não dá, isso não pode, você não pode fazer isso não é razoável dentro do regime democrático. São leis que precisam ser cumpridas, há papéis institucionais. Você pode concordar ou discordar das decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não é um Deus que tem razão o tempo inteiro.
Eu já discordei de várias decisões do Supremo, concordei com outras, mas, enfim, a sociedade tem que obedecer, porque a Constituição de 1988 prevê isso. Ela não prevê um grau de recurso a decisões do Supremo. Não há um grau de recurso, né? Não há quem apelar. Então, esse é o jogo. Então, isso precisa ser respeitado. O presidente forçou demais essa barra nessa discussão do voto impresso, porque é importante ressaltar. Ele não está sendo investigado por conta da posição dele favorável ao voto impresso. É um direito dele defender esse voto impresso, como defender qualquer outra alteração na ordem jurídica brasileira. O problema são as ofensas. O problema é que ele começou a dizer que o Supremo Tribunal Federal queria manter a votação do jeito que está, para favorecer a candidatura do Lula. Ele falou isso, foi o Supremo lá que soltou o prisioneiro, uma referência ao Lula, e agora quer facilitar a eleição dele. Isso é uma acusação muito grave. É uma acusação muito grave, não apenas porque os alvos dessa acusação são ministros do Supremo. Seria uma acusação grave feita a qualquer pessoa. Você acusar de roubo, fraude. Roubo eleitoral é fraude, é crime. Então o que o presidente está fazendo é acusar ministros do Supremo Tribunal Federal de serem coniventes ou de serem autores de uma fraude. Eu tinha frisado isso aqui na semana passada. E isso é crime. Não tem jeito. Calúnia, injúria, difamação, crimes contra a honra e uma série de outros crimes que foram elencados pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas aí, repito, há uma omissão grave do Procurador-Geral da República. Ele talvez seja o grande responsável por essa crise institucional. Ele está muito interessado em ser reconduzido ao cargo de PGR. O presidente da República já avisou que será a indicação dele para voltar a ocupar o cargo de PGR. E ele está muito interessado nisso. Ontem ele fez reunião com senadores. Estamos diante de uma crise institucional provocada pela omissão do PGR, que teria sim que ter aberto o partido dele a decisão de investigar o presidente da República. Porque o presidente cometeu crimes contra a honra de ministros do Supremo, como outros artigos da legislação, até da Lei de Segurança Nacional, que são citados pelo ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, incitar a subversão da ordem pública, a questão de colocar em dúvida a viabilidade da eleição, quando ele fala em atos públicos contra pressionar o Supremo nas ruas, quando ele chega a falar, naquela última fala, falar em que vocês, se dirigindo aos apoiadores, são o meu exército, quando ele diz que a população pode não concordar com o resultado das eleições, isso sim pode ser lido como uma incitação à revolta. Derrubar uma estátua, queimar uma estátua, como no caso do Borba Gato, independentemente das posições contra ou a favor do Borba Gato, isso é uma depredação de patrimônio público. Efetivamente que não tem jeito, é sim. Agora, e estimular que eventualmente que urnas eletrônicas sejam atacadas? Isso é pior ainda. E aí a omissão do PGR acabou dando margem para esse conflito institucional muito grave, Elisa. Fernando Mollica, e quanto ao ministro Alexandre de Moraes e sobre essa decisão do ministro, como você avalia de fato essa decisão? Aliás, a própria posição do Alexandre de Moraes dentro desse inquérito das fake news acabou já originando muitas críticas, né, pelo tamanho do poder dele dentro desse inquérito que surgiu em maio do ano passado e que inicialmente já trazia uma repercussão porque trouxe à tona nomes de blogueiros, até de parlamentares, né? Naquela operação da Polícia Federal, que foi na casa de um monte de gente, levantou documento com muitos mandados durante o dia 27 de maio. E agora o presidente da República dentro desse cenário. Como você avalia a postura do Alexandre de Moraes? É o que foi dito há pouco, é que esse inquérito não nasce de uma provocação do Ministério Público, como de modo geral nascem as investigações criminais, particularmente as investigações criminais, mas não só estas. Então nasce de ofício, foi uma decisão do próprio Supremo de abrir essa investigação por conta ali dos ataques ao Supremo, ataques não apenas morais, mas também físicos. E o Alexandre de Moraes foi designado para cuidar desse inquérito.
Então, isso gerou uma discussão lá atrás, uma discussão importante, uma discussão que é válida. Mas o Supremo validou essa investigação, validou a presença do Alexandre de Moraes. Então, o jogo jogado, vamos em frente. E agora, por conta dessas falas do presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes foi provocado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o Alexandre de Moraes será o próximo presidente do TSE, e ele olhou a decisão dele, o despacho dele, de 15 páginas. Ele fala, primeiro, que ele encontra, nesse caso da discussão do voto impresso, elementos muito parecidos com elementos já verificados nesse inquérito das fake news e também dos atos antidemocráticos. O sistema de mobilização feito pela internet, o sistema de financiamento, a existência do gabinete do ódio, que seria uma organização criminosa criada para minar as instituições democráticas. Então ele vai fazendo ele lista essas características. E depois ele cita o papel do presidente da República, as declarações do presidente da República, acusando ministros do STF de estarem jogando para fraudar a eleição e assim favorecer a candidatura do Lula. E ele vai listando os crimes. Eu citei aqui injúria, calúnia, difamação. Cita também a Lei de Segurança Nacional, que prevê como crime fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social, incitar a subversão da ordem político-social, e também o Código Eleitoral, que também fala dar causa à instalação de investigação ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que se sabe inocente, com finalidade eleitoral. E aí, o ministro juntou tudo, juntou esses artigos que supostamente o presidente infringiu e mandou. E o jogo que segue. Bola está em campo. Elisa, não dá para tirar essa bola em campo, não dá para ninguém pegar eu sou o dono da bola e acabar com o jogo. Molica, a gente tem aí muitos assuntos debaixo do guarda-chuva da eleição do ano que vem, né? A gente está falando sobre, então, o presidente da República agora ter sido incluído no inquérito que investiga as fake news. Também tem a comissão especial que tem discutido no Congresso as regras do sistema eleitoral, né? Então seria uma PEC para alterar as regras do sistema eleitoral, ou seja, assunto 2. E tem o terceiro assunto, que é a PEC do voto impresso. É tanto assunto, tanto tema em cima da eleição que acaba às vezes até confundindo quem nos assiste. Mas falando exatamente sobre a PEC do voto impresso, defendida por Bolsonaro, ela deve ser votada hoje na comissão especial da Câmara. Arthur Lira, presidente da Casa, disse em entrevista exclusiva aqui para a gente na CNN, no CNN 360, que o sistema brasileiro é confiável. Mas o presidente da Câmara tem se mostrado aberto à adoção do voto impresso nas eleições do ano que vem. E o presidente Jair Bolsonaro comemora esse apoio. Vamos ver. O sistema brasileiro é confiável, o sistema brasileiro não tem o que dizer a respeito dele. E tenho dito isso com muita tranquilidade. Mas eu coloco um mais. O mais é da seguinte situação, eu não tenho que duvidar, mas uma grande parcela da população coloca dúvidas sobre o resultado do pleito. Agora temos o apoio do Arthur Lira, o nosso presidente da Casa, deixando bem claro o que o parlamento decidir vai ser executado. E, obviamente, vai contar com o apoio também dessa proposta dele. Molica, qual a sua opinião, então, em relação ao que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse? Abre aspas, eu não tenho o que duvidar, mas a grande parcela da população coloca dúvidas sobre o resultado do pleito. Fecha aspas. E essa dúvida na cabeça da população viria por meio de quem? A população foi estimulada a ter dúvidas, Fernando Molica? Sim, claro, foi estimulada pelo presidente Jair Bolsonaro, isso não resta dúvida. Só para a gente lembrar, né? O voto eletrônico, a urna eletrônica surge, ela não surge do nada, ela surgiu lá atrás por conta das dúvidas e por conta do caminhão de fraudes que havia na apuração manual. Era muito comum a cédula que vinha em branco, né? Você marcava, eu cheguei a votar assim, papel. Muitas vezes pessoas votavam em branco e na hora ali da apuração alguém marcava um xizinho ou botava o nome de algum candidato ou o número de candidato. Tinha aquele problema de leitura dos votos, parecia um bingo, fulano de tal, número tal. E aí eu tinha o chamado mapismo, que era a fraude no momento da transcrição do voto efetivamente lido para o voto efetivamente registrado
no papel. Então havia muita fraude, era muito demorado, e isso favorecia, principalmente em áreas mais remotas do país e das grandes cidades, isso favorecia os partidos que tinham a máquina eleitoral mais forte, favorecia os partidos que tinham capangas para entrar ali nas mesas eleitorais, nas juntas de apuração, para pressionar os mesários. Havia quem tinha... Todo mundo, havia uma marginalidade, o termo é esse, que atuava muito para fraudar eleições. Não foi à toa que o voto eletrônico permitiu a eleição de candidatos que mais ou menos que estavam divergentes do próprio sistema, como foi o caso do Lula, como foi o caso do Jair Bolsonaro. Esses candidatos teriam mais dificuldades para serem eleitos no processo tradicional, no processo do papel. Então o presidente Jair Bolsonaro força a barra. O Centrão, né, o Arthur Lira, que agora ganhou também a Casa Civil, ele faz mas tem um mais. Não pode ter mais. No limite, o voto para ser auditável 100% só tem um jeito, é quebrar o sigilo do voto. Aí você tem o voto auditável, só que aí você quebra com uma norma constitucional, uma norma universal, que é o sigilo do voto. Porque quando você tem dúvida no resultado da Mega Sena, quando você tem dúvida no seu extrato bancário, eu tirei um dinheiro no caixa, tirei R$100, será que o banco não vai tirar R$1.000? Você tem como auditar, porque você vai lá no banco e fala, olha, eu tirei 100, não tirei 1.000. Mas aí você quebra o seu próprio sigilo, você informa isso. Você vai fazer isso com voto? Só tem um jeito. Para um voto ser 100% seguro, 100% auditável, tem que quebrar o sigilo do voto, e, ou seja, acaba com a democracia, porque não tem democracia sem sigilo do voto. Com você, Elisa. Molica, ainda falando sobre eleição, bom, já tratamos aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, incluiu o presidente da República no inquérito que investiga fake news. Acabamos de ouvir Molica falar então sobre a PEC do voto impresso, que deve ser votada hoje. Agora a gente fala ainda na eleição do terceiro tema, que a Comissão Especial da Câmara está analisando a proposta que pode mudar o sistema eleitoral brasileiro. O chamado Distritão voltou à pauta dos deputados para as eleições do ano que vem. Esse modelo substituiria o atual sistema proporcional para as vagas de deputados federais, estaduais e distritais. A tendência é que a campanha para deputado seja semelhante a uma eleição majoritária, como a de governadores, prefeitos, senadores e presidente. Qual a sua opinião, então, Molica, sobre a proposta do Distritão para as próximas eleições? E seria um melhor sistema a ser adotado? Certamente é o pior sistema a ser adotado. Vamos lá, hoje a eleição para deputado estadual, para deputado federal ou distrital, vereadores também, é o sistema proporcional. Como é que funciona isso? São somados primeiro os votos que você dá a um candidato, os votos que você faz para um determinado partido, você pode votar na legenda ou no candidato. Então os votos dados à legenda, aquele partido, e os votos dados aos candidatos daquele partido são somados, a soma de todos os partidos, de todos os candidatos, faz uma conta e verifica que número de vagas cada partido terá. O partido X teve tantos votos, vai ter direito a 5 deputados. O partido Y teve menos votos, vai ter direito a 3. Então é um sistema que fortalece a lógica partidária. Que é o que permite, por exemplo, que o deputado Eduardo Bolsonaro, que teve 1 milhão de votos para deputado federal, ele conseguiu votos para se eleger e ele ajudou a eleger ali mais 4, 5 deputados, porque há a lógica de que os outros deputados eleitos pelo partido dele, pelo PSL, esses estavam alinhados ideologicamente com ele, Eduardo Bolsonaro. Então você vota no Eduardo Bolsonaro, aquele voto que sobrou ajuda a eleger um outro deputado que tem os mesmos ideais que o Eduardo Bolsonaro. Isso funciona com todos os partidos. O PT sempre foi um partido que se beneficiou muito do voto de legenda. Então, essa é uma lógica que fortalece os partidos. Mesmo no Brasil, que o sistema partidário é muito bagunçado, poucos partidos têm algum compromisso ideológico, mas isso é necessário reforçar. O que é o Distritão? O Distritão, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem direito a 46 deputados federais. Hoje os deputados são eleitos com base nesse critério proporcional, o que faz que muitas vezes um deputado não seja eleito mesmo tendo mais votos que um deputado eleito, porque o partido dele não teve o tal do quociente eleitoral. Então, hoje em dia, o Rio de Janeiro seria considerado um grande distrito
Então, os 46 deputados federais mais bem votados, 46 candidatos mais bem votados, é que seriam eleitos, independentemente de partido político, independentemente de cálculo proporcional. Quais os problemas? Primeiro, que você fragmenta de vez o sistema partidário. Cada deputado passa a ser um deputado do bloco de eu sozinho, ele manda na cabeça dele, ele manda no mandato dele e ele não tem compromissos com o partido. Segundo, isso favorece muito a eleição de artistas, pastores, personalidades da vida pública que não são necessariamente ligadas à política, e isso elimina a lógica partidária. Isso diminui a composição ideológica no Congresso Nacional, que é importante. Uma democracia se constrói com partidos fortes, partidos que têm uma determinada visão. Você é contra ou a favor da descriminalização do aborto. Então você vota em determinado partido, porque sabe que aqueles candidatos serão contra ou a favor. Contra ou a favor da descriminalização das drogas. Você vota em partido que seja contra, partido que seja contra. Se o candidato que você votou não for eleito, tudo bem, você não perde aquele voto. Aquele voto vai para o outro candidato daquele mesmo partido e, em tese, tem as mesmas ideias. O Distritão passa uma moto niveladora por cima disso tudo e acaba com essa lógica. Vira a lógica, cada um por si e bloco deu sozinho. O que não é legal para a democracia, não é legal para a construção de um processo democrático mais aprimorado. Com você. Olha, Molique, independentemente do posicionamento, da opinião, a orelha da eleição do ano que vem está queimando, viu? Vamos ver como vai chegar essa orelha até 2022. Obrigada por hoje, viu? Amanhã nos vemos novamente. Até amanhã. Bom dia para todos. Importante lembrar que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.